os caras estão na minha aula, né? Mas de repente, quem não está na aula, poderia eventualmente nem ter vindo, né? Porque você está preocupado com uma prova, depois vai prestar atenção na aula. Daí é uma coisa a menos que vocês aprendem, né? Bom, e por que eu falei desse cara? Porque ele tem livros que ensinam pessoas a administrarem o tempo. Eu não tenho nenhum livro dele, eu só vi palestras na internet. Se vocês estiverem interessados, tem algumas palestras que eu posso indicar dele na internet, no YouTube, para vocês, de repente, ajuda. Porque, de repente, vocês nunca tiveram uma ideia diferente de como vocês podem encarar a faculdade, né? Com essa grande quantidade de informação que vocês têm. E eu gostaria, do fundo de coração, que vocês fossem estudantes, né? Por quê? Porque o estudante é aquele cara que vai ter um futuro brilhante lá fora da faculdade. O aluno, ele só vai ter o diploma. Por quê? Porque ele não vai lembrar do que ele teve, do que ele fez, né? Então, o diploma, ele vai tirar o diploma porque é com as melhores notas, né? Só que ele não vai lembrar das coisas. E existem estudos científicos que provam isso, o que é pior, tá? Que quem estuda é mais inteligente, né? Olha lá, o Lucão já saiu também. Vocês estão com problema de internet, né? Bom, deixa eu abrir lá a transparência. Deixa eu abrir aqui, ó. Negócio para a gente continuar a nossa aula. E eu vou tentar falar mais pausadamente, mais tranquilamente. E gostaria que vocês se despreocupassem das coisas que vocês vão fazer depois, né? Para prestar atenção um pouquinho aqui na aula, trabalhando, né, como alunos nesse momento, e posteriormente, quando vocês forem ver a aula de novo e estudar, né, para ter o conhecimento. Daí o que é estudar, cara? Estudar é escrever. Tem gente que eu sei que está aí com o caderninho do lado, tá? E qualquer coisa importante que o cara julga importante anotar, ele vai anotar. Essa anotação aí, o fato de você escrever com a mão, cara, sabe? Eu acho que e é comprovado, tá? Os seus movimentos mecânicos que vocês fazem quando escrevem as coisas, eles auxiliam também na retenção do conhecimento, cara. Por isso que quando eu estava aprendendo inglês, eu li o texto, o professor, que eu nem sei se ele conhecia esse, mas um dos exercícios que a gente tinha era assim, eu pegava o livro em inglês, lia o texto, né, eu já estava relativamente no avançado, no semi-avançado, intermediário, sei lá. Então eram textos grandes, assim, tipo de revista, né? E sempre aparecem várias palavras que você não aprendeu no curso. Então ele pedia para grifar a palavra. Grifar não aprende porra nenhuma. Você pode grifar o que você quiser, que é só uma marcação, o seu cérebro vai só entender que aquilo está em destaque, mas não vai fazer nada. Mas ele pedia para grifar e depois ir no dicionário, e dicionário inglês, né? E daí a hora que você pegasse uma palavra desconhecida, você fazia um risquinho assim, ó, e colocava um sinônimo ou dois sinônimos dela no dicionário em inglês, tá? Ou seja, então você pegava uma palavra lá, sei lá, abrupto, putz, abrupto, sei lá o que é abrupto, eu não sei o que é abrupto em português. Então você grifa, mas ao grifar você não vai aprender o que é abrupto. Você só vai saber o que é abrupto se você já tiver tido a oportunidade de ouvir essa palavra antes, ter ouvido essa palavra antes, tá? Mas, de repente, você ouviu num outro contexto, nesse contexto você não vai conseguir entender o que significa. Daí você vai no dicionário lá, no Aurélio, Buarque de Holanda, né? E vai procurar lá abrupto. Daí vai ter um monte de sinônimos lá de abrupto. Você pega um ou dois daqueles sinônimos e escreve em cima da palavra abrupto. Daí você estudou. Daí seu cérebro vai guardar. E quando ele guarda, você pode dormir
no outro dia, quando você ouvir ou ler na prova, né, alguma coisa com essa palavra abrupto, você vai falar assim, caramba, você pode não saber diretamente o que o abrupto significa, mas eu tenho certeza que você vai lembrar dos sinônimos que são mais fáceis, de repente, para você lembrar. E isso acontece em todas as matérias, moçada. Todas as matérias. Inclusive na matéria de materiais ópticos, elétricos e magnéticos, que é o que a gente vai ver agora. Tá? E eu sempre tento colocar, né, a utilização, né, dos materiais, o porquê e o contexto da matéria. Essa matéria é uma matéria muito importante, apesar de ser do pessoal não dar muita importância. Como eu falei para vocês, essa matéria vai esclarecer vocês e vai servir de base de conhecimento para que vocês consigam. Onde que eu estava aqui? Para que vocês consigam entender um monte de outras coisas, tá? Nas outras matérias. Serve de base, né? De base para você sedimentar e aumentar o seu conhecimento, tá? Deixa eu ver aqui qual que é a prova que vocês vão ter mesmo. Vamos ver se eu faço alguma ajuda para vocês aí, para vocês lembrarem. Computação para engenharia. Computação para engenharia. Puta, eu não sei nem o que vocês estão aprendendo em computação para engenharia. Fala pro tio aí. Escreve aí umas 3, 4 temas aí que vocês viram em computação, que vocês estão estudando. Visual G? Nossa Senhora! Visual G, linguagem de programação. Tá, então vamos lá. Então vocês vão ter que fazer programas, né? Ele vai perguntar algumas funções, alguns comandos, né? Ele deve ter falado de algoritmo, né? Então vamos tentar fazer a nossa aula e vamos ver se na nossa aula a gente puxa alguns conceitos aí que eventualmente vocês tenham visto em programação de computadores. Olha que maravilha, tá? E onde a gente vai usar essas propriedades aqui que a gente viu. Na aula passada, a gente estava falando das propriedades químicas, né, da matéria. Veja bem, eu falei da corrosão, não sei o que lá, babá, e falei que a gente ia começar a falar das propriedades ópticas da matéria. Tá? Mas como vocês estão tendo prova de programação, vamos falar de memória de computador, né? Memória de computador, o que é a memória de computador? Tem tudo a ver com o que a gente estava falando de memória de conhecimento. Aliás, gente, eu sempre digo assim, Deus é tão bom com a gente, que quando ele fez o mundo, ele fez as coisas, né, as coisas que a gente observa, né, que a ciência observa, e na realidade, cara, tudo é feito do mesmo jeito, né? Obedecem as mesmas leis, tá? Que a gente às vezes não conhece, né? As leis são naturais, são coisas naturais. A gente observa, tá? E a gente tenta entender e depois a gente reproduz, né? Ou produz algumas fórmulas ou escreve isso de uma maneira que qualquer pessoa com inteligência, consiga entender do jeito que os caras estão explicando. Eles explicam no matematiquês, né? Então, legal. Então, quando a gente está vendo computador, por exemplo, tá? A gente sabe, né, que o computador ele é montado em cima de uma placa de mãe. A placa tem várias plaquinhas filhas, né, que a gente chama pentes de memória, por exemplo. Tá? Um nome que a gente pode dar para isso a gente chama isso daí de daughter cards.
ou cartões filha. Por quê? Pô, imagina comigo, ó, presta atenção. Se a placa é placa-mãe, se você coloca uma outra plaquinha enfiada na placa-mãe, qual é o nome que a gente dá para essa plaquinha? Plaquinhas filhas, ou filhos, né? Ou filhas, não sei. De repente você quer chamar de filhas, né? Bom, e o que essas memórias, essas placas de memórias fazem? Tá? Essas placas de memória, elas servem para guardar informação. Que nem o cérebro da gente. O cérebro da gente, ele foi construído para guardar informação. Tem informações que a gente acha que não serve para porra nenhuma e a gente coloca numas áreas, tá? Que são... Você acaba até esquecendo, porque você não usa, está guardado lá em algum lugar lá, mas você não sabe nem procurar isso daí. Legal. E tem coisas que a gente julga, né, importantes, ou de repente, não sei porquê, por algum motivo qualquer, a gente guarda em outras áreas de memória, mas essas áreas são mais acessíveis. E a gente consegue acessar isso mais rápido. E como eu estava falando para vocês, tem coisas, que é o que você está ouvindo agora a respeito dessa aula, que você guarda numa área de memória, que é uma área de memória que a gente chama de volátil. Tá? O que é uma área de memória volátil? É que assim, se você parar de alimentar ela de alguma maneira, ela simplesmente some. Tá? Então, os programas de computador, eles podem ser guardados tanto numa área que você não quer nem saber se tem, né? Quer dizer, você guarda lá, mas nunca mais vai usar, né? Ou você nem sabe que tem, né? Que nem o HD do nosso computador, né? Tem coisa lá da foto, você tirou da mosquinha que estava pousada na flor de laranjeira lá no Aras da amiga, da tia, da cunhada do seu irmão. Ah, legal. Daí você guardou a foto lá, tá lá no HD, tá guardado. Só que assim, você não sabe onde tá, você não quer nem saber que tem. Aliás, você nem sabe que tem, mas tá lá. Agora, os programas de computador, eles não são coisas assim que nem foto, né? Você tem que guardar em áreas de memória que você vai acessar, tá? E um programa de computador nada mais é do que um arquivo, né, que você escreve lá, com alguns comandos que faz o computador realizar alguma coisa para você, uma conta, fazer guardar uma foto, juntar duas fotos numa só, né? Juntar dois arquivos num só, sei lá, desenhar um triângulo na tela, não é assim? Né? Ou apresentar para você alguma coisa. Isso é um programa de computador. É uma sequência de comandos, tá, que vai fazer o computador fazer alguma coisa para você. Tá? Agora, esse programa de computador, ele é guardado enquanto ele está sendo executado, ou seja, enquanto ele está, a gente diz assim, rodando, funcionando, tá? Esse programa de computador, ele é guardado na memória curta. Tá? O que é a memória curta? Essa memória que se você não estudar, você não vai guardar ela em outro lugar. Por quê? Porque o programa em execução, ele está sendo executado na memória RAM, tá? Que é a memória de curto prazo lá do computador. Mas, quando ele não está executando, tá? Você guarda ele numa memória que você sabe endereço, né? É uma memória de mais longo prazo, tá? Que é uma área do HD do seu computador, por exemplo, que você sabe que está ali. E o sistema operacional, a hora que você entra lá, você vai dar o nome do programa e dá um Enter. O sistema operacional vai lá nessa memória, que é o HD, que é a memória de longo prazo do computador, né? Porque o computador estuda, né? Então ele guarda na memória de longo prazo. E daí ele vai começar a executar o programa. E na hora que ele começa a executar o programa, que é a lista de comandos que você quer que o computador faça, de cálculos, né? Ele pega do HD e coloca na memória RAM. Ele faz uma transferência e coloca nessa memória de curto prazo, que é uma memória mais rápida,
realmente. E daí ele vai rodando e às vezes o programa faz alguma pergunta para você e fica esperando, né? Tipo assim, coloca o número. Esse programa é para somar dois números, né? Coloque o primeiro número a ser somado. Daí ele fica esperando uma resposta. Você vai lá no teclado e escreve 5. Daí ele fala assim: coloque outro número a ser somado. Daí você coloca outros 5. Daí ele fala assim: o resultado é 10. Maravilha. Puta programão que vocês fizeram, né? Mas é isso que faz um programa de computador. Bom, mas no nosso caso aqui, a gente vai ter que guardar esse dado. Guarda. Guardar o quê? Pô, a hora que eu coloquei o 5 aqui, de alguma maneira eu vou ter que entrar em contato com o computador, através do teclado lá, tem uma série de coisas, e o computador ele vai ter que guardar esse dado numa área de memória, tá? No caso vai ser a própria RAM, tá bom? Mas ele vai guardar lá no endereço determinado o valor que eu teclei, que é em função dos bits e bytes que tem no teclado. Mas como que isso daí vai ficar guardado? Como? Você pode dizer para mim, isso daí vai ficar guardado uma informação elétrica. Beleza, mas legal. E na memória lá, o que vai acontecer? Bom, a gente sabe que a memória do computador, tanto o HD, quanto a memória RAM, quanto a memória ROM, a EPROM, a não sei o que lá. Você pode classificar a memória do jeito que você quiser, cada uma delas tem características diferentes. Ela vai estar lá no computador, gente, mas ela é uma coisa física, concorda? É um material, é matéria que tem lá, é uma coisa, é um objeto. Então a memória é feita de circuito integrado, tá? E o circuito integrado, ele é feito dentro dele lá, você vai ver em técnicas digitais depois, tal, ele tem uma escala de integração, mas lá dentro dele mesmo, ele é composto do quê? De átomos, de matéria, né? Então, no nosso estudo aqui de materiais elétricos, ópticos e magnéticos, a gente tem que entender como que a gente consegue guardar essa informação dentro de um circuito integrado que está numa daughter card dentro de um computador. Isso pode ser guardado de várias maneiras, tá? Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com uma memória que a gente pode chamar de CD, ou se bem que ninguém usa mais, né? Ou DVD, tá? Esse bit, essa informação que eu vou guardar, ela vai estar guardada lá de maneira ótica. Olha que legal. De maneira ótica. Se for um chip tipo um pendrive, né? Que em inglês não fala pendrive, né? Pendrive é só brasileiro que fala. Que nem outdoor. Outdoor não é inglês, né? Outdoor é só brasileiro que fala outdoor. Se for lá nos Estados Unidos e falar assim, lá no Brasil tem um outdoor do McDonald's, o cara vai pensar assim, outdoor do McDonald's? Pô, ele vai comer fora do... Tipo assim, o restaurante deve ter mesa para fora. É isso que o americano vai pensar. Aqui no Brasil, né, é outdoor, mas lá é billboard. Se você não falar billboard, o cara não vai entender que é aquela placa grandona, né? Então, mas daí a gente pode guardar a informação num dispositivo óptico, uma informação óptica, tá? Legal. Mas no CI, no pendrive, né, no flash drive, flash memory, tá? A gente vai guardar isso daí como se fosse uma informação elétrica, tá? No HD antigo, não SSD, aquele HD hardware que a gente tinha, a gente vai guardar isso daí como uma informação magnética, ou até a gente pode dizer eletromagnética, tá?
porque a informação guardada lá vai ser um monte de imãzinho apontado para um lado, um monte de imãzinho apontado do outro. Então a gente vai definir que quando vai estar apontado para um lado, vai ser bit 1, e quando está apontado para o outro, vai ser bit 0. Então, quando a gente passar um cabeçote de leitura, que também é um dispositivo que usa as propriedades magnéticas dos materiais, ele vai perceber que os imãzinhos estão apontados para um lado, e depois ele vai passar no outro montinho, vai estar apontado para o outro. E quando o cabeçote vai passando assim de leitura, ele vai entender que tem um monte de gente apontado para um lado, um monte de gente apontado para o outro. Ele vai falar, bom, é 0 e 1. E ele vai reproduzir essa modificação, né, de bitzinhos lá na leitura como sendo pulsos elétricos, tá? Que pode ser por um elétrico, pode ser positivo ou negativo, por exemplo. Então ele vai dizer que o que está tudo para um lado, ele percebeu que é negativo, e o que está tudo para o outro lado, ele percebeu que é positivo. Então o 0 e 1 vai se transformar em positivo e negativo, tá? Eletricamente falando, ou seja, a gente vai converter uma informação que está gravada na memória do computador, tá? Em sinal elétrico que a gente vai usar dentro dos nossos circuitos integrados. E os nossos circuitos integrados também são feitos de materiais. Materiais. Na realidade, é uma pastilha de quartzo, de silício, né? E lá dentro, a gente vai fazer um monte de ranhuras para diminuir a área, aumentar a área, diminuir a área, aumentar a área. E, de repente, essa diminuição de área e aumento de área, por exemplo, vai mudar. O que depende, que a gente viu na nossa matéria, que depende da área do negócio? A resistividade, lembra? Então, a resistência das coisas dependem da área, tá? Ou seja, isso que a gente está vendo na nossa matéria é base até para entender como que funciona a memória de um computador e mais, entender como que um programa de computador funciona. Né? Por quê? Porque se você não souber que isso acontece, você vai ser macaquinho de laboratório. O que é macaquinho de laboratório? Macaquinho de laboratório é exatamente o que a gente estava chamando de aluno. Né? Por quê? Porque você vai, de repente, decorar as coisas, tá? Não vai guardar, você vai simplesmente decorar para fazer a prova. Mas depois você vai esquecer do que aconteceu ali. Tá? Então, e macaquinho é assim, você ensina os comandos pro cara, ó, você aperta aqui porque você ganha bananinha. E você aperta aqui porque você ganha bananinha. Você aperta aqui e você ganha bananinha. Então você vai fazer um programa de computador como se fosse macaquinho de laboratório. Porque você vai decorar os comandos que o professor dá para você. O que esse comando faz, em princípio, ah, tipo assim, você vai capturar uma tela, um teclado, um símbolo que tem no teclado. Daí você vai guardar no registro, tá? Daí você vai pegar uma operação de soma e vai guardar aqui. E depois você vai ficar esperando para capturar outra tecla, outro código que o cara vai colocar. Eu coloquei um 5, você capturou, colocou no registro. Ah, mas que registro? Ah, é uma área determinada no endereço de memória lá. Sei lá, você guardou isso daí. Daí você guardou também uma operação que você quer realizar, que é fazer uma soma binária entre dois números. E daí você vai esperar outro. Daí chegou os dois, somou, deu 10, e daí você vai dar qual que é o comando que vocês dão aí para dessa Visual G? Também conheço daí, cara. Porra, eu tô desatualizado, cara. Eu conheci o Visual B, o Visual B++, o Visual C, o Visual C++, depois o C Sharp, A, B, C. Já ensinaram o D, o E, o F, já tá no G? Caraca, meu. Eu não conheço esse G aí.
Mas qual que é o comando que vocês usam para apresentar uma string na tela em G? É um print G, log G, deve... Vocês têm esse comando aí? Alguém sabe? Escreva, é isso mesmo? Escreva G. Quando você escreve, escreva se, escreva o resultado. Escreva o resultado é para escrever na tela, é isso? Né? Então, quando você está dando esse comando lá, o software lê escreva, é óbvio que escreva. O software não entende isso daí, né? O software vai entender 010010000, um monte de coisa lá, tá? Por quê? Porque na memória a gente não consegue guardar letras, né? A gente consegue guardar informações. E como eu falei para vocês, se for na memória do HD, tá? Se for um HD antigo que funciona por magnetismo, tá? Você consegue guardar os grupinhos de átomos ou de iminhas que estão apontados para um lado e depois um grupo de iminhas que está apontado para o outro. E a composição, a leitura de um monte desses iminhas para lá e para cá, vai fazer com que o computador entenda que você está pedindo para escrever na tela. Ou seja, é um comando que você está dando. E ele realmente vai fazer um monte de coisa lá para escrever na tela. Tá? E se for na memória RAM, você consegue guardar a informação através de componentes elétricos, né? de coisas elétricas que tem lá na memória RAM. Ou seja, cada espacinho de memória vai ser composto por componentes eletrônicos que são gravados dentro de um chipzinho, tá? Que vão ter resistências diferentes, composições diferentes. Lá dentro você vai ter condutores, lá dentro você vai ter coisas que nós chamamos de semicondutores, que vão reproduzir ou guardar, né, essas informações. Então, quando você coloca escreva num programa, tá, o programa tem que ter uma maneira de informar para o computador o que é para ele fazer, né, para ele saber. Tá? E que esse escreva, na realidade, vai ser colocar na tela do computador o resultado dessa soma que dependeu de registros de memória de entrada, registros de memória de saída, tá? E registros de operações que o programa vai definir quais são. Só que quando você faz isso, é o que eu falei, você está sendo um macaquinho, né? Porque você está entendendo só o que o programa faz. Por isso que a gente fala que existem programas de alto nível, que são mais voltados para a pessoa que programa, e programas de baixo nível, que são mais voltados para a programação lá da máquina mesmo, como que a máquina faz. Tá? Existe um interpretador, né, que faz essa conversão do que você escreve, né, do escreva, para que o computador consiga interpretar esse escreva como sendo um comando, tá? E o computador vai saber que esse comando vai ser plotar na tela ou desenhar na tela o resultado de uma operação que o seu programa pediu para ele fazer. No caso que a gente brincou aqui, é um programa de soma, né? Soma 5 mais 5 e escreva 10. Escreva o resultado. Mas para a gente, se a gente quiser entender realmente o que o computador faz, a gente tem que conhecer os materiais. E a gente tem que conhecer as propriedades dos materiais para entender. Eu vou contar uma novidade para vocês que tem tudo a ver com a matéria. A gente está falando de memória e de materiais, né? Então, por exemplo, para entender as propriedades ópticas do material, a gente tem que entender que tem alguns materiais que conseguem refletir a luz, tem alguns materiais que conseguem absorver a luz total,
e tem alguns materiais que tem a característica de deixar a luz passar por ele, pelo meio dele. Tá? Cada um desses materiais apresenta uma característica diferente. Tá? E por que a gente precisa aprender isso daí? Veja bem, se a gente for ver como que o DVD funciona, o DVD de um computador funciona. Na hora que você está gravando o DVD, tá? Ele tem lá um canhãozinho, um feixezinho de laser. Por isso que chama CD laser. CD laser, né? A laser. E na realidade é isso que você tem. Você tem lá um laserzinho e o material que a gente tem, o CD, ele é brilhante porque ele tem um composto de mistura de um material que vai ser sedimentado no plástico. Sedimentado, que eu digo, é pulverizado no plástico, tá? E é um material que tem a seguinte característica: quando você injeta luz nele, tá? Ele muda a característica naquele ponto onde você injetou luz, tá? E aonde você não injetou luz, ele deixa a característica do próprio material do jeito que está. Então, se você injeta luz, ele vai mudar a característica. Qual característica que esse material que está impregnado no plástico do DVD tem? É uma propriedade que não é a absorção. A absorção é a propriedade que a superfície tem de absorver mais ou menos luz. Tá? Esse material lá do DVD, ele não é absorção. Tá? Esse material, ele trata de uma propriedade óptica que a gente chama de reflexão. Ou seja, aonde o laserzinho pegou, a característica daquele material mudou para ele refletir menos luz. Vamos entender assim. E aonde o feixinho de laser não pegou, é um ponto aonde o material ele vai refletir mais luz. Bom, se eu tenho um lugar onde o material vai refletir menos e um ponto onde o material vai refletir mais, você concorda que se eu vier com outro feixe de luz qualquer e eu injetar nesse material que ele foi, entre aspas, queimado, né, modificado, e ele vai refletir menos, se eu injetar luz aqui e tiver um sensorzinho para ver a luz, você concorda que esse sensorzinho vai receber menos luz refletida? Ao ponto que se eu continuar com esse laser e passar lá no outro ponto, onde aquele laser, né, anterior lá não queimou, não fez nada de modificação ali, ele vai refletir mais? Legal, então eu posso dizer que essa memória é assim: aonde eu queimei com laser, vai refletir menos. Aonde que eu deixei sem queimar, vai refletir mais. Legal. E se eu disser que aonde eu receber menos luz vai ser bit 0 e aonde eu receber mais luz vai ser bit 1, vocês conseguem entender que a gente guardou um bit 0 e um bit 1 num substrato de um material qualquer, que eu coloquei num plástico redondo e que fica rodando dentro do negócio, e daí você injeta a luz e vai num receptorzinho, você vê se ele reflete mais ou menos, para saber se é bit 1 ou 0. Vocês concordam comigo que isso é possível? Mas isso só é possível porque a gente tem que entender as propriedades ópticas do material. Tá? E em que isso altera o nosso conhecimento de programação de computador, tá? Se a gente conhece essas propriedades ópticas? Cara, talvez você pode achar que não vai influenciar em nada a sua vida. Por quê? Porque você é só macaquinho, programador lá, está fazendo o programa do jeito. Você não quer saber como que o laser, o CD laser, o DVD, vai gravar bit 0 e 1 no CD. Você nunca vai trabalhar com isso. Tá? Você só quer saber que quando você grava lá, ele vai gravar o teu programa.
tudo que você programou, seu software inteirinho, vai ser convertido em bits, zeros e uns, e vai ser gravado numa determinada sequência do DVD. Mas tem algumas marcações que você tem que fazer no DVD para saber aonde começa o seu programa, aonde termina o seu programa, tá? E isso tem a ver também com a velocidade que o CD está rodando, com o tipo de material que está ali, né? Se vai refletir menos ou mais. E daí a gente vai aprender outras características óticas, por exemplo, para entender como que funciona essa memória que é o DVD, que é o CD-ROM, né? Daí alguém pode falar assim, ô Cezão, mas pô, cara, legal, mas então você está querendo dizer, e aqueles DVD que a gente chama de regravável, como que funciona? Então, tem um jeito de você modificar mais ou menos aquele material que está impregnado. Então, os CDs regraváveis, né, eles são impregnados de um material que você pode sensibilizar mais ou menos, né, com o feixe de laser. E como que eu faço o feixe de laser fazer o 0 ou 1? Né? Bom, você põe uma intensidade nele, ele vai gravar, e o 0 vai ter laser e o 1 não vai ter laser. Lembra? Porque daí a reflexão na leitura vai ser assim. Só que você pode ter um determinado momento que você passa um laser com uma intensidade tal que ele vai sensibilizar aquele material que está ali, novamente, para ele adquirir uma característica igual ou parecida com a que ele tinha antes de você colocar o laser de gravação. Então você passa um laser para homogeneizar, tá, a sensibilidade daquele material. Daí você vem e grava de novo. Só que você pode fazer isso algumas vezes só, né? Você não vai poder ter aquele material, sensibilizado ou não, várias vezes. Quando a gente vê ótica, a gente pode entender ótica, né, de várias maneiras. A gente pode entender ótica, a ótica geométrica, que é aquela que é ensinada para a gente lá no colegial, ou na oitava série, não sei. Tá? A ótica geométrica, ela faz algumas abstrações, ela faz algumas inferências, e elas, tipo assim, abstrair, né, do negócio, é você não considerar um monte de coisa. Por quê? Que talvez seja o que acontece quando a gente vê programação, né? A gente tem que fazer um monte de abstração. Uma delas é não querer saber como que a memória funciona lá na memória mesmo, ou como o DVD funciona lá no DVD mesmo. Então a gente faz essa abstração e a gente aprende a programar. Tá? E mais, eu aprendo a programar alto nível, que é o Visual G. Né? Beleza, é uma programação. Então escreva. Eu não sei como que acontece lá dentro do computador, para ele entender que quando eu escrevi escreva, o que ele vai fazer para plotar na tela o número 10 lá de resultado. Não sei o que vai acontecer, não quero nem saber. Então, daí você ignora algumas coisas, né, para aprender. Né? Então, você tem que fazer algumas... Você tem que ser ignorante, né, de algumas coisas para aprender algumas coisas. Tá? No nosso caso, a gente está sendo ignorante de materiais óticos, quando a gente não quer saber o que acontece dentro do CI. Mas, ou ignorante ótico, quando a gente não quer saber o que acontece dentro do DVD. Mas lá na oitava série, eu não tenho como saber o que acontece atomicamente, tá? Porque eu não sei nem o que é luz. Eu não tenho nem noção do que é luz, tá? Eu não vou, lá na oitava série, entender, porque eu não tenho capacidade e inteligência na oitava série para fazer abstrações, para fazer coisas, modelos matemáticos
tridimensionais, por exemplo, na minha cabeça. Eu tenho uma limitação física, tá? A quantidade de sinapse que eu tenho no meu cérebro, tá? Ela não está preparada para fazer a abstração. Por isso que uma criança não entende um monte de coisa que você fala para ela. Ela está formando o cérebro dela, né? E daí você tem que usar técnicas para explicar as coisas para a criança conseguir entender. Então, você vai explicar ótica para a criança, lá da 8ª série, mas você vai usar uma abordagem geométrica, tá? Por quê? Porque você vai considerar que a luz é como se fosse uma setinha que anda em linha reta, tá? Não importa se ela é uma onda eletromagnética ou se ela é um monte de partículas. Você não vai nem falar isso para o aluno. Você vai dizer que é uma setinha, é um feixe. Ou seja, a luz se propaga em feixes. E os feixes se propagam em linha reta. Beleza. E com isso você monta as características óticas, as propriedades óticas do ponto de vista geométrico. E do ponto de vista geométrico, tá? Você trata da refração, tá? Que é um desvio, e você trata da reflexão, tá? Que é como ela se reflete num campo, num material, que desde que o material não seja totalmente com essa característica de absorvido, né? Ou seja, de absorção. Ou seja, um material que a gente chama de material preto, tá? É grave falar preto? Pode, politicamente correto, falar cor preta, né? Escura. Como que eu me refiro aí, pôs mimizento aí, não ficar mimizado quando eu falo, né? Material negro, preto, né? Ausência de cor. Tá? Esse material ele absorve toda a luz inserida nele. Tá? Então, um DVD jamais poderia ter na superfície dele um material que absorve totalmente a luz laser que você enfia nele. Tá? Por quê? Porque a gente vai usar outras características do material para fazer ele guardar os bits 0 e 1 lá dentro, que a gente já viu como que é mais ou menos. Bom, daí o cara diz assim, bom, legal, então, daí ele começa lá a falar de meio, não, eu tenho 2 meios, né? Então a luz se propaga em diferentes índices de refração com velocidades diferentes. Ah, legal, beleza. Então o cara já lá na 8ª série, no colegial, talvez ele entenda, tá? Que a luz tem velocidades diferentes. Mas ele entra num conflito. Por quê? Porque alguém falou para ele, ele ouviu na televisão, ou a mãe dele calorosamente estava conversando com o pai dele na sala, e a mãe dele falou assim: então, a velocidade da luz é a maior velocidade que existe no mundo. E a luz se propaga com a maior velocidade. Daí ele escutou aquilo e ele guardou aquilo, né? Em algum lugar da memória dele lá. E daí ele começa a falar assim: caramba, mas se a luz se propaga com a maior velocidade possível, que é aqueles 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou na realidade é 299.700 milhões, 748 não sei o que lá, mais 422 não sei o que lá, quilômetros por hora, pô, é uma velocidade extrema. Tanto é que Einstein, né, sempre falou para nós que a velocidade da luz é um limite. Pô, daí então a gente começa a entrar em parafuso, porque a gente aprende que a velocidade da luz ela é a máxima no vácuo. Mas se a gente tiver em um outro local, um outro material que não seja o vácuo, a luz se propaga com outras velocidades. E a relação entre a velocidade da luz, tá? E no vácuo, e a velocidade da luz
no ar, ou na água, ou no óleo, ou no mel, ou onde você quiser que seja, vai me dar, né, um índice diferente. Então, a divisão da velocidade da luz pela velocidade do meio vai me dar um índice que eu chamo de índice de refração. Então, o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que eu estou estudando. Tá? E essa diferença de velocidade da luz, tá, nesses meios, vai me dar uma característica que eu chamo de refração. Tá? Então, refração, tá, ocorre quando os raios luminosos, e por esse termo a gente já está entendendo que a gente está tratando de ótica geométrica, né, passam de um meio para outro e sofrem uma variação na velocidade de propagação. Tá? Essa mudança ou variação de velocidade de propagação, ela proporciona para a gente uma mudança na direção da luz. Tá? Eu não estou apresentando isso em slide? E era. Normal, então vocês ficaram. Desculpa, gente. Ah, mas que maravilhazinha. Vocês ficaram vendo o tio falar um monte de besteira aqui, né? E vocês não viram o que eu estava falando, né? Mas não tem problema nenhum também. Vocês não estavam nem prestando atenção, mas vocês estão preocupados com a prova. Então eu vou fazer o seguinte. Né? Ó, eu vou terminar logo a aula para vocês ficarem mais assim, centralizados e centrados. Essa prova vocês vão ter que fazer e entregar agora, né? Porque eu não sei, os caras dão prova para fazer em casa, nunca vi isso. Tem professor que dá prova para você fazer em casa, em grupo, né? Daí um faz, os outros não faz, né? No caso, prova. Ainda bem, né, Israel? Ainda bem, Israel, ainda bem, porque senão vocês não tiram nota, né? Preocupação é sempre a nota, é sempre passar. Nunca é aprender, cara. Eu fico triste por vocês quando vocês pensam assim. Tá? Por quê? Porque às vezes aprender ajuda. Aprender transforma a gente em estudante mais inteligente. Né? Ah, mas eu quero ficar burro. Então tá bom. Gente, não se ofendam com o tio. O tio ele é tipo Bolsonaro, cara. Ele não pensa para falar as coisas. Não é por mal. Eu não sou um cara mal. Vocês entendem, né? Não estou chamando vocês de burro. Daqui a pouco vai alguém, ai, Marco César me chamou de burro. Não, gente, não é isso. Posso dizer que vocês são ignorantes? Não, então. Bom, daí eu estava falando da refração, né? Da refração. Refração é a mudança, tá, de velocidade da luz que acontece quando a luz passa de um meio para outro. Tá? E essa refração, essa mudança de velocidade, ela vai causar um desvio no raio luminoso. Raio luminoso, tá? E isso tudo vocês aprenderam já. Né? Pode não lembrar, mas vocês já viram isso daqui na oitava série. Se tivessem estudado na oitava série e não tivessem preocupado em colar e passar de ano para ir para o primeiro colegial, né? Daí vocês teriam, já estaria, isso daqui já estaria no cérebro de vocês. Né? Quem estudou vai lembrar. Né? Quem estudou vai lembrar dessas, inclusive dessas fotinhas aqui. Mas o tiozão aqui, o tiozão é um cara legal.
É a refração que... Não, não é. Espera aí, nossa, mas aí eu já misturou todos os conceitos aqui. Olha que você perguntou para mim, ó, se a refração é que reflete. Não, se reflete não é refração. Tá? Se reflete é reflexão. Concorda comigo? Bom, e daí ele já está preocupado já lá na frente, já tem, né? Conhece o Boston Groups? Né? Tá. Boston Groups é aquele caso que cuida de ejaculação precoce. Você deve ter problema de ejaculação precoce. Mas é assim, vamos lá. Não, na colher não acontece reflação. Na colher acontece reflexão. Né? Mas como que acontece reflexão e a gente enxerga a gente distorcido? Né? Porque a reflexão ela depende do formato da superfície na qual a luz está incidindo, tá? Então, dependendo do jeito... Você já foi naquele circo? Antigamente tinha, agora nem tem. Antigamente, tinha uns parquinhos que ficavam na esquina da casa da gente, e eles tinham uma sala de espelho lá, né? Tocava a música do Roberto Carlos. Vocês não sabem, tinha umas bandeirinhas, tinha carrinho bate-bate, sabe? Tinha aquele negócio de atirar. Né? E daí tinha uma sala de espelho, você entrava lá e via um monte de espelho tudo torto. Daí você via você distorcido, né? Por quê? Porque na propriedade ótica, quando você estuda ótica do ponto de vista geométrico, você entende que o raio de luz, quando bate no material, e esse material tem a característica de refletir a luz, portanto, ele não absorve, tá? E ele nem deixa passar. Esse material que não absorve e não deixa passar, a gente chama de espelho, tá? E o que é o espelho, então? Você fala, espelho é aquele negócio que a gente usa para pentear o cabelo? Sim, mais ou menos, porque não é bem só aquele material. Por exemplo, uma antena parabólica é um espelho, tá? Ou seja, a luz que bate nela é refletida. Tá? Ah, mas é uma luz que eu não vejo. Tudo bem, se é cego, o problema é seu. Né? Mas a antena parabólica é um espelho. Então, a gente define espelho, né, como sendo uma superfície polida. Né? E ela é polida, por isso que ela é um espelho. Então, agora tem espelhos tem espelhos que a gente chama de que concentram o raio, tá? E tem espelho que espalha o raio. Né? Aquele espelho que eu olho e vejo que eu estou mais gordo, por exemplo, ele é um espelho que, né, ele espalha o raio. E daí tem aquele conhecimento que a gente tinha lá da oitava série, né? E eu estou reforçando isso na oitava série porque a gente não deve muito desmerecer esse conhecimento, que é um conhecimento que a gente tinha que ter tido e, obviamente, tinha que ter assimilado. A gente tinha que ter estudado ele e colocado ele numa memória de longa... Mas a gente, às vezes, não faz, porque a gente nem sabia estudar na época. Né? Aliás, tem gente que não sabe estudar. Eu, por exemplo, demorou para eu aprender a estudar. Demorou vários anos, né, de tentativa, né? E tentativa e erro, né? Eu ia fazendo as coisas e ia aprendendo. Né? A gente aprende a aprender. Né? E a gente só fica mais inteligente quando a gente aprende a aprender. Tá? E daí, aqui, os professores, às vezes, eles dão dicas, né, de como fazer, né? Que a gente usa se quiser também, não sei. Né? Mas o fato é que, vocês gostam de filme, vocês gostaram do filminho que eu passei para vocês? Vocês viram? Eu passei filminho para vocês, não passei? Então, eu vou marcar aqui, eu acho que eu já tinha prometido um filminho para vocês e não passei, tá? Eu vou passar um filminho. Filminho não, vou indicar. Ó, por exemplo, se você for no YouTube, o problema de ir no YouTube é que você vê um monte de gente que fala um monte de coisa e você não sabe se um monte de coisa que eles estão falando está certo.
Isso, então, o Thiago viu da luz e do átomo. Eu vou passar um videozinho para vocês que fala sobre característica da luz. Vou marcar aqui. Com lápis, viu? Da luz. Pessoal de materiais. Tá? Porque assim, ó, só para vocês conseguem, talvez, vendo o filminho, se vocês estudarem os filminhos, vocês conseguem ter uma percepção melhor das coisas, né? Então eu vou fazer isso para vocês, contando também que assim, a gente está sempre em eterno aprendizado, né? Então, o que acontece? Quando a gente está falando das propriedades ópticas da luz, então às vezes eu faço uso do que eu aprendi ao longo do tempo, né? Eu tento dar uma, sei lá, amassada no negócio, assim, né? Uma formatada para ficar de um jeito um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, tá? Para que vocês não se assustem com a matéria. Por quê? Porque vocês estão no primeiro semestre, né? E daí a gente fica preocupado às vezes, né? A gente, na realidade, não deveria ficar, né? A gente devia chegar aqui, socar a bucha no vocês mesmo, né? Mas eu fico preocupado, porque daí o nego desiste da engenharia quando a gente começa a aprofundar nos conhecimentos, tá? O cara desiste. E a minha matéria é de primeiro semestre. Então eu não posso fazer vocês desistirem do curso agora. Então eu tenho que pegar leve, né? E todas essas coisas que a gente está vendo, apesar de servirem de base, né, para o curso, e eu tenho certeza que vários professores, se já não estão fazendo, vão fazê-lo, com certeza, de aprofundar o, o material. Então, o cara vai começar a discutir, por exemplo, ele não vai usar muito as propriedades ópticas, tá? Por exemplo, só para esclarecimento, Israel, quando a gente vê ótica, a gente vai aprender lá que a reflexão, tá, de uma forma de onda, se a gente considerar que a forma de onda é um feixe de luz e que a luz anda sempre em linha reta, tá? Essa foi algumas características que a professora teve que passar quando explicou isso para você lá no colegial, né? A luz se propaga em linha reta. Hoje a gente sabe que não é verdade. Tá? A gente sabe que a luz não se propaga em linha reta. A luz tem a seguinte característica: ela procura o melhor percurso entre o ponto A e B. O menor percurso entre o ponto A e B. Desde que. Bom, então daí você fala, mas é o menor percurso entre A e B é a linha reta. Beleza, tá. Então a gente deduz isso, né? Mas se eu tivesse um corpo gravitacional muito intenso aqui, ó, tá? Esse corpo gravitacional ele vai sofrer influência na propagação da luz. Daí ela vai fazer uma curvinha, porque o campo gravitacional do corpo vai puxar a luz um pouquinho, né? Ou seja, o campo gravitacional enorme, tá? Influencia na propagação da luz. Ah, não acredito nisso. Ah, tudo bem, pô. Você pode acreditar, não acreditar, mas estou dizendo que alguns. Acredite na ciência, meu amigo. Alguns cientistas fizeram cálculos que comprovam isso, né? Ah, mas eu não acredito, acredito na Terra plana. Problema seu, cara. Tá? Eu não estou dizendo que você tem que acreditar em mim. Eu só estou dizendo que hoje existem algumas provas matemáticas e empíricas. O que é prova empírica? O cara fez a experiência, tá? Que mostrou que a luz se curva. Quem falava isso era Einstein, tá? E os caras conseguiram provar isso através de um eclipse solar no ano de 1904, se não me falha a memória, tá? Também não serve para nada essa informação, né? É 1904, o cara fez isso, tá? Mas o que eu queria dizer é que o ângulo de incidência numa superfície polida,
que eu chamo espelho, tá? O ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Tá? Tem um cara aí, um outro cientista que... Então, se a luz incide no espelho, tá? Perpendicular 90 graus ao espelho, o ângulo de reflexão dele vai ser 90 graus. Tá? Se o espelho estiver torto, tá? E a luz incidir desse jeito aqui, ó, eu fiz. O problema é que eu estou desenhando em cima do texto, por isso que não dá para selecionar o que eu quero. Tá? Vamos trazer esse daqui para cá, esse daqui para cá, esse daqui para cá, esse daqui para cá. Puta merda, juntou os dois. Bom, ou seja, se a luz incidir aqui, ó, 90 graus, tá? O ângulo de reflexão vai ser sempre o mesmo. Acontece que, se eu pegar uma luz que incida, tá, de um outro jeito aqui, com outro ângulo, por exemplo, aqui, tá? O ângulo de reflexão, tá? Vai ser em função do ângulo do plano e do ângulo de incidência. Mas a gente sempre sabe que o ângulo de reflexão, tá? E foi comprovado isso, por isso não é que a gente sempre sabe, falaram, né? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, tá? Então a gente vai ter aqui com o plano que a gente chama de normal. O que é normal? É o ângulo perpendicular ao plano. E a gente vai ver que o θ de incidência é igual ao θ de reflexão, e essa foto que está mostrando isso daí. Tá? Bom, isso acontece por um espelho. Só que a nossa colher lá, que você olha na sua... Ela não é um plano. Tá? Ela tem uma concavidade. Tá? Então, a colher é uma superfície... Tá? É uma superfície... não sei nem desenhar isso daqui. Sei lá, cara. É uma superfície côncava, uma superfície torta. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa similar a uma colher aqui. Não tem. E mais, pior ainda, né? Se você for considerar mesmo a colher, você tem que ver que a colher ela é torta dos dois lados, né? Então, as coisas não acontecem só no plano, né? Porque aqui, ó, o que a gente está vendo é no plano, né? Agora, imagina uma coisa tridimensional. E daí a gente começa a apresentar esses conceitos tridimensionais no primeiro ano de física da faculdade. Tá? Por quê? Porque a capacidade cognitiva de um cara de 16, 17 anos ainda não é suficiente para ele... Não, até já seria. Tá? Mas os modelos de educação, os entendidos aí da história da educação, da não sei das quantas aí, os caras chegam à conclusão de que o cara ainda não tem memória, não tem capacidade cognitiva, é burro, é isso que eu quero dizer. Para entender 3 dimensões fica muito complicado para o cara, né? Então você tem que ir aumentando o conhecimento aos poucos. Então é assim, quando 2 raios de luz entram dentro da colher, tá? E um entra em cada lado, tá? A hora que ele bater ali, ele vai refletir em função da normal daquele negócio. Mas a normal é em função do plano. E o plano é um plano 3D. Né? Então ele já está trabalhando no R3. Né? E daí na faculdade a gente explora isso e a gente até aumenta, né? Porque os planos, né? Eles podem ser tridimensionais, podem ser de 4 dimensões, de 5 dimensões, tá? De 6 dimensões, e daí complica o nosso entendimento das coisas, porque a gente começa a trabalhar com outras dimensões
que a gente ignorava, né, no colegial, por causa que os professores não queria deixar a gente louco, né? Só que agora a gente já é adulto, e adulto é tudo louco, então a gente pode ter condição de começar a entender isso. E é isso que a gente força. Então, em física, com certeza, você já está começando a trabalhar com cálculo vetorial, e o cara já falou para você, ó, filho, você tem que pensar abstratamente. Você tem que pensar em 3 dimensões, porque um feixe de luz, ele continua tendo o ângulo de reflexão é exatamente igual ao ângulo de incidência, tá? No plano, só que o plano é um plano tridimensional, é um plano de R3. E os feixes de luz, se eles forem paralelos, é muito fácil de você entender isso daí, talvez, tá? Então, por isso que você vê distorções em planos não retos, né? E na escola a gente aprende côncavo e convexo, né? Que são como assim, um feixe de luz. Deixa eu mudar de cor aqui. Então eu não sei se eu consegui atender, Israel, e você entender que na colher o que acontece é reflexão, tá? Mas no vidro, no espelho, tá? Então, desculpa aí, eu não chamei você de burro não, hein, cara? Pelo amor de Deus, só falei que você tem ejaculação precoce. Por quê? Porque eu ia falar disso mais tarde, né? Tá? E às vezes, talvez o filminho que eu passe para você, não vai ficar ofendido, não. Fala aí que você não está ofendido, você me perdoa, pelo amor de Deus. A brincadeira? Foi brincadeira, cara. Tiozão faz brincadeira com os outros e depois os outros ficam chateados. É nóis, beleza. Fiquei tranquilo. Pô, eu fico tão sensível, cara, porque hoje você falou assim, o cara já chora, já vai falar com o coordenador, já te cancela, já entra nos grupos lá de cancelador de professor baixinho e gordo, velho. Daí complica tudo, né? Mas tudo bem. A gente está vivendo um momento sensível. Não, vou mandar sim. Ó, já tô acabando a aula porque vocês têm prova também, né? Mas eu vou passar um videozinho. E o que eu só queria dizer para vocês é que assim, a gente só sabe essas coisas, tá? Porque a gente aprende com os outros, né? Então, eu, por exemplo, eu estou tentando explicar um negócio aqui que eu aprendi com outra pessoa. E de vez em quando eu futunho lá o YouTube para ver professores que explicam de maneiras diferentes. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, tem um cara de física que eu gosto muito, tá? Que ele desenha muito bem e ele tem umas aulas muito esclarecedoras, tá? E de repente eu uso o conhecimento que ele passa lá para ministrar aula para vocês, tá? Ah, então eu vou passar o videozinho que ele fala de algumas propriedades dessa ótica geométrica, vamos dizer assim, que a gente usa, tá? Que faz parte dos materiais que a gente tá vendo, tá? E na aula que vem, vocês viram que propriedade ótica não é tão relevante nesse momento para a gente. A gente vai voltar a falar nela quando a gente estiver vendo fibra ótica. Tá? Beleza? Poxa, gente, então eu espero ter dado aula, espero que vocês tenham absorvido algum conhecimento, apesar de eu saber que vocês estão preocupados com a nota da prova de programação. Tá? Eu vou parar de gravar, vou me manter em sala por alguns momentos aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer?